Fala pessoal, eu sou o Kaique e vamos bater um papo sobre o episódio número 2 de O Livro de Boba Fett, que teve um capítulo que apresentou novos inimigos que prometem bastante pro desenrolar da temporada. Então vamos analisar a história do episódio e caçar as referências que ele trouxe, que dessa vez incluem personagens bem legais dos quadrinhos de Star Wars. E vai ter spoiler, tá? Esteja avisado. O segundo episódio foi mais intenso que o primeiro, tanto no passado quanto no presente. Na parte dos flashbacks, ele selou de vez o laço entre o Boba e os Tusken Raiders, com cenas que eram tanto emocionantes quanto bem esquisitas. E no futuro, se a série tinha apresentado antagonistas meio secundários no primeiro episódio, dessa vez os novos inimigos finalmente introduzem um desafio verdadeiramente ameaçador e instigante para a história. Então vamos comentar todos os detalhes do episódio 2. No início do episódio, o Boba reencontra aquele mensageiro do prefeito que tinha tido uma atitude dissimulada em relação a ele no primeiro episódio. Só para relembrar, esse cara tinha negado as cobranças de tributo do Boba, o que indicou que o prefeito desprezava a autoridade do Boba Fett. E agora, nesse episódio, os diálogos do prefeito revelaram ainda mais sobre as intenções dele. Primeiro, o prefeito ofereceu uma recompensa para o Boba, demonstrando como ele encara o Boba Fett como o que ele era no passado, um caçador, e não como o que ele é agora, que é um daimyo. Então, por mais que o prefeito esteja recompensando o Boba, ele está usando esse gesto para negar a evolução do Boba Fett e desdenhar da soberania dele, como se ele não fosse digno de estar ali. I am not a bounty hunter. Is that so? I've heard otherwise. Depois disso, o prefeito ainda fala que comandar uma família é mais complicado do que caçar recompensas. E mais uma vez, isso é uma forma velada dele demonstrar como não reconhece a capacidade do Boba em manter um posto de um criminoso tão poderoso quanto o do Jabba. Running a family is more complicated than bounty hunting. Eu gostei bastante da forma como as entrelinhas dos diálogos do prefeito demonstram as intenções dele de maneiras bem disfarçadas, porque esse clima de fingimento cria um suspense intrigante sobre os personagens e as possíveis reviravoltas da trama. As you said, I serve at your pleasure. Depois disso, a história se complica de vez com a chegada dos gêmeos Hutts, que são personagens que carregam alguns símbolos bem expressivos sobre o papel deles. Repara só. Os gêmeos são carregados numa liteira, que no último episódio tinha sido definida pela Fennec como um sinal de poder para as pessoas de Mos Espa. E analisando mais a fundo, essas liteiras sinalizam um tipo de poder tirânico, já que elas fazem com que os Hutts se sustentem acima de outras pessoas, com base no tormento delas. Os próprios Hutts dizem que o objetivo deles é dominar a criminalidade. Então a intenção por trás do uso da liteira fica bem claro, sem muito mistério. Mas o que também pode ser analisado a partir disso, que é bem interessante, é a reação de outros personagens em relação a esse ícone. Pardon the lack of pomp for your entrance. However, I did not see your litter arrive. A gente viu que tanto na prefeitura quanto no santuário, as pessoas questionam o Boba sobre o uso da liteira, porque elas esperam que um novo daimyo demonstre o seu poder. Mas o Boba nega esse símbolo, o que faz com que ele acabe demonstrando uma característica muito importante, que é a intenção dele de mudar a estrutura de poder de Mos Espa. É como ele diz, ele quer trocar um governo de medo por um de respeito. E como consequência dessas mudanças que o Boba procura, a elite de Mos Espa, no caso a prefeitura e o santuário, que foram bem destacados na história, podem acabar ficando divididos a respeito da chefia da cidade, porque eles também estão na parte mais superior da hierarquia, perto dos Hutts. E o próprio comportamento suspeito desses personagens indica essas possíveis intenções, porque a gente lembra que o prefeito foi hostil em relação ao Boba e a Garsa Fwip demonstrava uma generosidade que era até exagerada em relação a ele. Então a trama já abriu algumas pontas que podem transformar esses dois personagens em futuros obstáculos para a chefia do Boba. Agora, para encerrar,
uma novidade realmente muito maneira que chegou nesse episódio foi a revelação do Krrsantan Negro, que é um caçador de recompensas que veio lá dos quadrinhos de Star Wars. Para contextualizar melhor, o Krrsantan apareceu na série de quadrinhos do Darth Vader de 2015, que eu inclusive até comentei aqui no canal quando ela foi lançada em encadernado. E nessa série, ele trabalhou como caçador ao lado justamente do Boba Fett. Então os dois personagens já se conhecem e têm até um histórico juntos, o que tem tudo para render uma rivalidade bem acirrada na nova série. Um detalhe muito legal dessa apresentação do Krrsantan é a cena que coloca a cicatriz do olho dele bem em evidência na direção da câmera, porque ele ganhou essa marca quando enfrentou ninguém menos do que o Obi-Wan, justamente aí em Tatooine. Nessa missão, que aconteceu vários anos antes do episódio 4, quando Luke ainda era só uma criança, o Krrsantan foi contratado pelo Jabba para caçar um guardião misterioso do deserto, que era o Obi-Wan. E como o Ben Kenobi não podia revelar que era um Jedi nessa época, quando ele foi lutar contra o Krrsantan, ele jogou areia na visão dele e depois atacou precisamente os olhos dele, para que o Krrsantan não conseguisse mais enxergar. Então essa cicatriz é uma referência direta ao Obi-Wan no tempo em que ele passou entre os episódios 3 e 4. E quem sabe ela não seja também uma indicação do que pode ser mostrado na série do Obi-Wan no futuro, já que ela vai se passar bem nesse período. E eu acho que a chegada do Krrsantan soma muito ao potencial da série, porque esse é o tipo de antagonista que ainda faltava ser apresentado na história, que é um oponente que oferece um desafio físico, de porrada, pro Boba. Agora vamos passar para a parte dos flashbacks, para analisar as memórias do Boba, e se você estiver gostando do vídeo, quiser deixar um gostei, eu agradeço muito. Beleza? O treinamento do Boba com a guerreira Tusken mostra como a proximidade dele com o povo da areia vem em grande parte de uma busca por evolução, já que ele reconhece que eles têm conhecimentos valiosos que ele não domina. Show me. Seguindo em frente, o Boba vai tomar os speeders daquela gangue de bandidos. E isso acontece num lugar bem conhecido de Star Wars, que é a Estação Tosche, que o Luke comenta lá no episódio 4. But I was going into Tosche Station to pick up some power converters. Existe uma cena deletada de Uma Nova Esperança que mostra a estação, e ela foi toda recriada nesse episódio da série, trazendo inclusive dois personagens que apareceriam lá no filme, que são o Fixer e a Cammy, que eram dois amigos do Luke Skywalker. Seguindo o episódio, o Boba passa a ensinar os Tuskens a pilotarem speeders, o que reforça ainda mais a importância da aliança deles para os temas da história. O Boba aprendeu a técnica de luta do povo da areia, e assim ele conseguiu tomar os speeders. E depois disso, ele finalmente pôde ensinar os Tuskens a pilotarem, para que depois eles enfrentassem o trem todos juntos. Então a história destaca a cooperação entre o Boba e o povo da areia, onde um ensina o outro como o caminho que permite que os dois evoluam e sobrevivam juntos. Na sequência, a cena do combate do trem entrega o primeiro momento realmente memorável de ação da série, com todo o destaque para a guerreira Tusken, que brilha demais. Ela desce o couro quando tem que descer e ainda consegue criar umas piadas bem divertidas só com a linguagem corporal dela. E o que faz ela complementar muito bem a história do Boba Fett é o fato dela ser uma reinvenção do que o Boba era no passado, como aquele mascarado, enigmático, que falava pouco e era muito bom de briga. Como agora o Boba é um protagonista que já vem sendo desenvolvido de uma forma mais pessoal e aberta desde o ataque dos clones, a guerreira Tusken pode chegar agora para preencher o papel que o Boba tinha como um coadjuvante na trilogia clássica, com ela sendo a nova guerreira misteriosa da vez. A cena do trem também tem algumas referências cinematográficas bem marcantes, porque ela tem elementos bem parecidos com o de Lawrence da Arábia, que é um filme muito importante para Star Wars. Nesse filme, o Lawrence é um oficial britânico que se junta aos árabes para combater forças inimigas, que incluem justamente um ataque contra um trem. E essa passagem é bem parecida com a do Boba na série, que vem de fora para se juntar aos Tuskens e combater o trem dos Pikes. Para falar de outras influências, o episódio também tem uma presença muito notável de Duna, com a trama do estrangeiro que se junta aos nativos,
E a própria perseguição contra o trem, além de Lawrence da Arábia, também é um elemento muito clássico de vários filmes de Velho Oeste, que são importantes porque foram basicamente o pilar da inspiração principal da criação do Boba Fett. No fim da perseguição contra o trem, a série faz um tipo de relação que já tinha sido feita no primeiro episódio, que eu inclusive comentei lá no meu vídeo de análise do episódio 1, que é conectar os desafios enfrentados pelo Boba no passado aos que ele precisa superar no futuro, que nesse caso é a respeito do desafio da invasão de um território. Nos flashbacks, o Boba defendeu o território Tusken dos Pikes, que invadiam as terras do Povo da Areia para estabelecer suas rotas de comércio. E no presente, a chegada dos Hutts em Mos Espa oferece a mesma dinâmica, porque o que eles estão fazendo é invadir o território do Boba para estabelecer uma rede de crime. Esses paralelos entre épocas diferentes indicam como os aprendizados que o Boba já teve no passado vão ser parte dos desafios que ele vai enfrentar no futuro. E a série representa isso até visualmente, fazendo o Boba encenar o que é diretamente uma prévia do que seria o seu trono e as suas alianças. E para complementar essa sequência, ela tem um subtexto muito forte sobre a preservação de povos e terras nativas. A gente pode ver que a moral correta da história é o direito dos Tuskens sobre a sua própria terra. E essa posição é um reflexo direto de um comentário realista. These people lay ancestral claim to the Dune Sea. No fim do episódio, acontece o tipo de situação que eu gosto muito, que é quando Star Wars fica intencionalmente esquisito. Naquela sequência em que a alucinação do Boba sobrepõe a busca que ele precisa concluir com as dores que ele carrega do passado. Porque todas as visões dele estavam contidas na árvore que ele tinha que conquistar. Esse tipo de desafio é a tradicional missão para encarar seus próprios receios e fraquezas. Como acontece com Luke Skywalker no episódio 5, quando ele enfrenta o teste da caverna no Império Contra-Ataca. Se o Luke tinha uma visão da força que fez ele enfrentar os medos dele, dessa vez a gente tem o Boba tendo uma alucinação que faz ele confrontar o mesmo tipo de desafio. Então vamos lá, minhas impressões gerais sobre o episódio. A relação entre o Boba e os Tuskens se provou como um laço ainda mais profundo do que no primeiro capítulo, com cenas que desenvolveram bem tanto a mitologia do Povo da Areia quanto a bagagem emocional do Boba Fett. E os novos inimigos da história finalmente apresentam um conflito empolgante para a história, porque tanto Krrsantan quanto os Hutts são desafios bem intensos que eu tô bem empolgado para ver o Boba enfrentar. Então, galera, essas foram as minhas opiniões sobre o segundo episódio da série do Boba Fett. Eu gostei mais desse do que do primeiro. Acho que essa adição dos Hutts e do Krrsantan realmente me deixaram bem mais empolgado para ver quais desafios que o Boba vai enfrentar no desenrolar da série. Acho que tava faltando um inimigo pessoal, realmente uma figura que me despertasse essa ideia de rivalidade com o Boba. E agora a gente já tem esses inimigos e eles me deixam ainda mais animado para ver o que vai acontecer. Então digam aí o que vocês acharam da série nos comentários. Se gostaram do vídeo, puderem deixar um gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais. Se você ainda não for inscrito, convido você a se inscrever aqui também e a gente se vê na próxima. Então valeu e um abraço.